Sempre é muito bom estar com os irmãos. É uma grande alegria, de fato, poder estar aqui na Igreja Presbiteriana do Alto Branco e poder, de fato, ver com os nossos olhos a bondade do Senhor na vida do pastor Brainer, da sua esposa, chegada de Eva, o crescimento da sua igreja. Nós louvamos a Deus por isso e nos alegramos grandemente com o que o Senhor tem feito na sua vida e no seu ministério. Certamente, o Brian é um grande amigo que o Senhor nos concedeu nessa caminhada cristã. Meu tema hoje, irmãos, é sobre a doutrina do pacto e os nossos filhos no culto. Esse tema, ele é um tema que causa algum tipo de estresse, porque sempre nós, quando falamos desse tema, a tendência é nós discutirmos metodologia. Qual é a metodologia que dá mais certo, né? Quem aprende mais é a criança que sai para a sala, para uma salinha na hora do culto, ou a criança que, assentada ao lado do pai, participa do culto. Quem é que aprende mais? Sempre a discussão ela gira em torno do entendimento e do aprendizado, muito mais do que em torno do conceito de adoração, de culto e de aliança. Quando essa discussão ela entra no campo específico do entendimento, da capacidade da compreensão, então você vai trazer para dentro do debate a ciência da educação, né, a pedagogia, e consequentemente, você vai dividir esse conceito, trazendo para dentro da igreja uma prática que vai até se contrapor àquilo que as Escrituras ensinam, mesmo com argumentos até que se chama científico e pedagógico. As pessoas tentam, com essa base, anular essa prática de os filhos da aliança com seus pais adorando ao Senhor, porque eles não entendem ou porque eles não compreendem o que está sendo dito. É verdade que esse tema traz algum estresse, não apenas porque ele vem junto com esse debate, mas porque também mexe com o nosso ego, a nossa história. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ter dificuldade em aceitar essa verdade porque foram criadas assim, é uma prática na igreja comum. Então, meus filhos foram criados assim, eu criei meus filhos assim. Então, quem é o Senhor para chegar agora e dizer que está errado tal coisa? Então, isso necessariamente mexe com a nossa própria estrutura, não é? Então, eu não quero que você leia essas coisas ou escute essas coisas essa noite como que eu estivesse tentando quebrar um parâmetro, um paradigma que você aprendeu a vida toda. Quero que você, ao ouvir os argumentos à luz da Bíblia, você entenda as razões que a Bíblia nos concede, e então, mesmo os seus filhos tendo sido criados num culto à parte, não é? E eles hoje estão na igreja, dê graças ao Senhor pela misericórdia dele, mas ao mesmo tempo, nós não vamos educar os nossos filhos na casa do Senhor, porque nós estamos dizendo, nós queremos que nossos filhos, eles não se desviem do caminho do Senhor. Primeira razão é porque essa é a vontade de Deus, e nós devemos obediência ao Senhor, e por obediência, nós queremos que os nossos filhos participem do culto. Esse tema, ele é controverso, mas eu quero primeiramente acalmá-los que essa não é a quarta marca da igreja. O livro do Daniel Hyde, no livrinho do Daniel Hyde sobre a presença da criança no culto, não é, o tema geral, ele diz exatamente isso. Ele diz que não vamos transformar esse tema na quarta marca da igreja. Se você não pratica isso, você não é crente. Se seus filhos não estão no culto, a sua igreja não é reformada, e aí você cria, consequentemente, uma ruptura muito grande. Nós não estamos aqui estabelecendo esse tipo de conceito, mas sim, se nós fizermos aquilo que o Senhor nos manda, certamente nós colheremos os benefícios da obediência e da bondade do Senhor para conosco. Primeiro aspecto, irmãos, que eu quero tratar com vocês, não é?
Eu até acredito que vai ser tratado na segunda palestra com mais detalhe, pelo que eu entendi na conversa do Dr. Paipa com o Vinícius, ali no gabinete. Ele vai tratar mais agora o porquê do batismo, né? Vai lidar um pouco com esse tema. É necessário que nós entendamos que os nossos filhos, dentro do conceito do pacto, eles são membros da igreja. Eles são membros da igreja. E por ser membros da igreja, eles têm direitos e têm deveres, não é? E por direitos e deveres, não é, nós temos então que entender que um dos direitos que os nossos filhos têm, não é? E deveres dos pais, né? Direito é que eles participem do culto, e dever que os pais tragam seus filhos para o culto. Esse é um dos juramentos quando nós vamos batizar os nossos filhos, e lá na frente respondemos as perguntas. Uma das perguntas é exatamente essa, que nós vamos conduzir os nossos filhos no dia do Senhor, trazendo à casa do Senhor, para que eles adorem ao Senhor, não é? Então, isso está dentro dos aspectos claros da promessa que foi feita no dia do batismo pelos pais. Esse é o direito, e isso, então, certamente, os nossos filhos precisam entender que, a partir desse princípio, eles devem, por obediência ao Senhor, devem estar presentes no culto, e por obediência ao Senhor, os pais devem trazer os seus filhos para o culto. Os nossos filhos, segundo a nossa confissão de fé, capítulo 25, vai declarar abertamente que os membros da igreja visível são formados dos crentes e dos filhos dos crentes. Então, os membros da igreja visível são os crentes e os filhos dos crentes. É necessário que entenda que eles são membros do corpo de Cristo. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, especificamente no texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, não é? Verso 14. O marido incrédulo é santificado por sua esposa, e a esposa incrédula é santificada pelo seu marido, o marido crente. De outra sorte, os seus filhos seriam impuros, mas eles são santos. De outra sorte, os seus filhos seriam impuros, mas eles são santos. Os filhos de pelo menos um dos crentes entre o casal, apenas um, se pelo menos um dentre eles for crente, os seus filhos são santos, não impuros. E é muito interessante, porque, veja, nós estamos falando o ideal de um casamento, não é, entre dois crentes, mas aqui Paulo está tratando de uma realidade que não era permitida na antiga aliança, isto é, casamento misto, como também não é permitido na nova aliança. O que Paulo está tratando aqui é quando dois ímpios, não é, se casam, e Deus salva o marido e não salva a mulher, ou salva a mulher e não salva o marido, o filho desse casal, tendo um crente apenas, não é considerado impuro, mas santo. Mais santo. Os filhos de pelo menos um dos crentes, um crente no casamento, faz com que os seus filhos sejam santos, não impuros. À luz dessa conclusão, veja, é importante entender isso, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, sem desmarcar Corinto aqui, vamos voltar para o texto, mas voltando lá, indo para Efésios, capítulo 1, verso 1, não é? Paulo, ele escreve aos santos que estão em Éfeso. Entenda, Paulo escreve aos santos. E veja só,
é exatamente aquilo que é dito acerca deles lá em Corinto. Paulo fala acerca dos crentes em Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1. Eles são chamados santos, isto é, aos santos da igreja. Por que eu me refiro a santos e me refiro às crianças? Porque lá no capítulo 6, especificamente, por favor, do capítulo 6 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai abertamente usar essa linguagem. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é correto, isto é direito. Ele se dirige aos santos da igreja. Ele se dirige ao marido, ele se dirige à esposa, ele se dirige ao patrão crente, ele se dirige ao empregado crente e ele se dirige ao filho crente. Filho. Então, a todos os santos que introduz o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, os filhos são tratados assim. Ele escreve aos santos em Éfeso e, consequentemente, ele se dirige a todos eles na igreja e também aos filhos, diretamente. Interessante porque você vai entender que o que está acontecendo agora na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 14, é que eles não são impuros, mas santos, Eles são separados. Aí então alguém vai argumentar, eu lembro muito bem que, conversando com um irmão de uma denominação que é credo-batista, não pedo-batista, isto é, que acredita que só pode ser batizado o que crê, não os filhos dos crentes. Esse irmão, então, disse, se é verdade que o filho é santo e por isso ele é batizado, então o marido também, que é feito santo pelo incrédulo, pelo crente, também deveria ser batizado. Não é isso que o texto diz no verso 14, veja, o marido incrédulo, ele é santificado por sua esposa. E aí ele argumenta, ora, se ele é santificado por sua esposa, por que então não batiza o marido? O primeiro princípio importante aqui primeiro ponto importante aqui você não pode utilizar um argumento usado para um grupo específico para todos os grupos. Deixa eu tentar explicar para você. Paulo certa vez disse, aquele que não trabalha não deve comer. Se você não trabalha, você não deve comer. Se você usar essa regra e aplicar essa regra para os seus filhos, eles têm de morrer de fome, porque eles não trabalham. Você não pode pegar uma regra, uma verdade que é aplicada a um grupo específico, isto é, aqueles que devem e podem trabalhar, e aplicar para a criança, e dizer, então, o meu filho, ele não pode comer se ele não trabalhar. Da mesma forma, você não pode usar um argumento utilizado para a criança e aplicar para o adulto, ou usar um argumento usado para o adulto e aplicar para a criança. É óbvio que aquele que crê, é aquele que tem condições de crer, que tem razão, consciência para isso. Então, ele não pode estar falando a mesma coisa. Então, do que ele está falando aqui, exatamente? Do que Paulo está tratando aqui? Qual é a preocupação central de Paulo nessa passagem? Em Coríntios 7, verso 14. A sua principal preocupação é no que diz respeito ao lugar eclesiástico do filho dentro de um casamento misto. Qual é o lugar de um filho dentro do casamento misto? Quando dois ímpios se casam, Deus salva um e não salva outro. O que é o filho? Porque, entenda, na antiga aliança, você casa com aquele que teme ao Senhor. Se você casasse com alguém que não pertencia ao povo de Israel, você era cortado de Israel. Então, naturalmente, os seus filhos estavam debaixo do pacto. Eles eram circuncidados imediatamente. Então, vem a pergunta agora, o que acontece no caso de que você tem, nesse contexto, um casamento em que um crente
está vivendo com um descrente, porque ambos eram descrentes e Deus salva um e não o outro, como é a situação do filho aqui. Então, a preocupação de Paulo é qual é a posição do filho dentro de uma estrutura mista. Essa é a preocupação de Paulo. Então, entenda que, para que fique claro que nessa situação o filho é santo, ele precisa dizer isso. Então, acompanhe comigo o raciocínio, não é? A esposa, veja, do incrédulo, ou melhor, a parte que é incrédula no casamento, ou a parte que é crente no casamento, qual das duas partes determina a situação do seu filho na igreja? É o incrédulo que determina a situação do seu filho na igreja, ou o crente que determina a situação do filho na igreja? Quem é exatamente que determina a situação do filho na igreja? Paulo, então, vai dizer que o filho deve ser reconhecido como um membro da igreja visível por causa do seu relacionamento com o pai crente. Em que sentido o incrédulo é santificado? No sentido de que eles agora, tendo um relacionamento marido e mulher, o crente santifica o relacionamento a ponto do filho ser tido como santo. Ele é santificado para que, entenda, para que o filho que é fruto desse relacionamento seja santo. Ele não é santificado no sentido de que ele é separado para viver para o Senhor, o incrédulo. Ele é santificado porque aí o crente tem maior autoridade sobre o descrente. Dessa maneira, o filho, o fruto desse relacionamento é santo. O papel do crente é muito importante nesse caso. É por meio deles que esse Filho Santo veio ao mundo, por isso ele é santificado. Porque o ímpio, naturalmente, ele vai produzir filhos para o mundo. E como é que um ímpio vai produzir filhos para Deus, nesse contexto pactual? Se for nesse caso, o crente com o descrente, o filho dele é santo. Deixa eu colocar isso aqui repetidamente para que fique claro o que eu estou dizendo. Não há espaço no nosso meio para casamento misto como princípio, isto é, a igreja vai apoiar que um crente se case com um descrente. Não, nós estamos falando de um caso bem específico. Descrentes que se casaram e Deus salvou um e não salvou outro. Como que esse filho desse relacionamento poderá ser compreendido na igreja? Qual o papel dessa criança na igreja? Ele é separado do mundo. Ele é feito santo. E ele agora pertence à igreja. A nossa confissão de fé, então, vai dizer declaradamente que que a igreja visível ela é constituída de crentes e dos filhos dos crentes. Até mesmo quando, nesse caso, um só deles for crente. Os nossos filhos estão debaixo do pacto. São membros da igreja. Participam do corpo de Cristo. Se esse é o entendimento neotestamentário, tendo esse entendimento no Novo Testamento, ele está então tratando de uma questão como mencionei anteriormente. Na antiga aliança você não tinha tal problema. Todo filho do pacto participava do corpo, ele era naturalmente
naturalmente esse filho, ele era circuncidado. Se fosse homem, era membro do corpo, e era membro da igreja, ou no caso, membro da nação de Israel, como povo de Deus, debaixo da aliança. Paulo, então, pergunta e responde: qual a situação dos nossos filhos nesse caso? Se, nesse caso, eles permanecem sendo filhos do pacto, os princípios estabelecidos na antiga aliança permanecem na nova aliança. O que é que eles recebiam como filhos da aliança? Circuncisão na antiga aliança. Na nova aliança, o batismo. Na antiga aliança, eles recebiam a circuncisão. Na nova aliança, eles recebem o batismo. Eles tinham acesso, e aqui é importante nós entendermos, eles tinham acesso à igreja, ao povo de Deus e ao culto ao Senhor, que nós vamos tratar como fundamento desse princípio. Só para fechar o argumento, antes de adentrar nos detalhes do culto especificamente, por favor, se nós abrirmos a palavra de Deus especificamente, no livro de Atos, por exemplo, capítulo 16, verso 15, quando diz que Lídia foi batizada e a sua casa também com ela. Veja, foi batizada Lídia e sua casa. Preste atenção aqui, irmãos. Se ela era casada, viúva especificamente, você entende que o princípio que Paulo está usando em Coríntios serve para ela aqui. Ela foi batizada e a casa dela foi batizada. Entenda como é interessante. O padrão não foi, a casa foi batizada e ela batizada. Por quê? Porque primeiro é necessário que haja um crente, para que os filhos estejam debaixo do pacto. Você entende? É necessário que um adulto creia. Então os filhos estão debaixo do pacto. É esse o princípio. É esse o fundamento. Então, é batizado um adulto e a sua casa após ela. Por exemplo, você vai em Atos 16 ainda, verso 33, não é? Lá o carcereiro, ele foi batizado e com ele toda a sua casa. Você entende? Ele conta a história da conversão de um homem e, consequentemente, a sua casa é batizada. Os seus filhos são tratados como santos. Os seus filhos são santos, já não são mais impuros. E eles recebem um sinal na nova aliança, que é o batismo. Você não vai batizar a criança por ela ser criança. Você vai batizar a criança por ela estar debaixo do pacto que Deus fez com seus pais. Pelo menos um dos cônjuges precisa estar debaixo do pacto, para que os seus filhos estejam debaixo da aliança. Esse princípio é exatamente o que você espera de Gênesis 17. O que está lá em Gênesis 17 é o que vai acontecer no Novo Testamento. Que nós vimos agora que os crentes professam sua fé e a sua casa recebe o sinal do pacto para indicar a sua membresia na igreja. Primeiro, Abraão foi circuncidado e com ele a sua casa. E com ele a sua casa. Essas passagens no Novo Testamento, irmãos, que nós podemos ver que os crentes professam sua fé e os seus filhos recebem o sinal, indica que por que eles recebem um sinal? Para que eles se tornem membros da igreja de Cristo. Porque o sinal externo, se eles vão andar errantes pelo mundo, é porque eles vão viver em congregação, eles vão viver debaixo de uma comunhão eclesiástica, dentro da igreja do Senhor, dentro de um corpo específico.
Os nossos filhos, então, recebem um sinal, porque os seus pais creram no Senhor. Dentro desses privilégios, não é? O Senhor, então, nos exorta e nos ensina, com todas as letras, irmãos, que nós devemos trazer os nossos filhos à casa do Senhor. Eles estão debaixo da aliança. Eles estão debaixo do pacto. E tem um outro elemento que muito pouco se discute quando se fala na questão do culto público. Não é? Eu não quero aprofundar esse assunto aqui, porque, obviamente, não é esse o meu ponto. Mas é necessário que se entenda isso. E essa discussão, ela pode ter outras implicações, mas aqui eu quero me deter num aspecto dela. E qual é o ponto? O ponto é, quem tem autoridade para pregar no dia do Senhor? Quando, por exemplo, os nossos filhos que estão debaixo do pacto, eles cantam na igreja, eles oram na igreja, quando chega na hora do pastor que recebeu a imposição das mãos do presbitério e que foi separado por Deus para aquele fim, ele vai proclamar o evangelho a toda a família. Tiram-se as crianças da igreja e vão falar na linguagem dela. Aí alguém disse para mim, que arrogância sua, só o Senhor sabe pregar. Eu não estou falando de arrogância de saber pregar. Foi-me dado essa função. Esse é o ofício que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos por imposição de mãos do presbitério a autorização para pregar a palavra de Deus. E nós então entregamos nas mãos de pessoas que têm bom zelo, que são crentes, que têm preocupação com a causa do Senhor, mas que vão ensinar os seus filhos. Os seus filhos nunca ouvirão o assim diz o Senhor. Eles ouvirão apenas algumas informações teológicas e aplicações para a vida deles, uma área ou outra, mas eles não ouvirão assim diz o Senhor. Pastor Kenneth Wilson, uma vez falando sobre esse tema, usou uma imagem muito interessante. É como se fosse assim: canta, ora, lê, agora Deus vai falar. E a cura da alma da sua casa vai ser lançada e propagada do púlpito. Tirem os seus filhos para que eles não escutem o que vai sarar a sua alma. Tirem os seus filhos do meio da igreja para que eles não escutem o que vai salvá-los. Essa implicação do segundo aspecto, que apenas eu quero deixar esse aspecto, que não é esse meu ponto para trabalhar, mas pensar, isso está envolto nesse conceito. É por isso que esse é privilégio dos que são filhos do pacto, dos que são membros da igreja, no dia do Senhor, vir à casa do Senhor, assentar-se junto em família e ouvir a pregação da palavra do Senhor. Esse é um privilégio que os filhos do pacto têm. E nós não entendemos isso dessa forma, infelizmente, quando não fazemos assim, trazendo os nossos filhos para ouvir a palavra de Deus e cultuar o Senhor. Se a preocupação de Paulo em Corinto era mostrar o status do filho do descrente, do crente casado com o descrente, na igreja, então está provado que ele é santo, que ele é separado, que ele é membro da igreja, que ele então vai receber o sinal do selo.
o sinal e selo, melhor dizendo, da aliança, para que fique claro que o princípio da antiga aliança é continuado na nova aliança. Então nós vamos ver como era que os nossos filhos participavam do culto na antiga aliança. Então, por exemplo, quando Deus liberta o povo do Egito, lá no capítulo 4 do livro de Êxodo, né, verso 22 e 23, é interessante que o Senhor diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Veja que linguagem interessante. Israel é meu filho, meu primogênito. Deixe o meu povo ir, deixe o meu filho ir, para que no deserto me sirva. E é interessante, veja que o chamado da libertação é: deixa o meu povo, Israel é o meu primogênito, meu filho. Deixa o meu filho ir, para que no deserto eles me adorem, me cultuem. Qual o propósito de Deus em redimir o seu povo? Qual o propósito de Deus em redimir o seu filho? Para que o seu filho o adorasse. Qual é o principal propósito de Deus tirar Israel do cativeiro? Culto, adoração, para que no deserto me adore. Então, quando esse drama se desenvolve em toda a narrativa, irmãos, nós ouviremos Moisés dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que no deserto celebre as festas do Senhor. Deixa o meu povo ir. No capítulo 7 de Êxodo, verso 16, o Senhor falou novamente qual o propósito da sua libertação. Veja, Êxodo 4, Êxodo 5, Êxodo 7, ele diz qual o propósito: para que eles possam me servir no deserto, para que eles me adorem no deserto. Posteriormente, nas pragas que serão lançadas sobre o Egito, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12 do livro de Êxodo, nós lemos um diálogo fascinante entre Moisés e Arão. E é interessante, esse diálogo está lá no capítulo 10 de Êxodo. Eu queria que você abrisse comigo Êxodo 10, versos 7 a 10, por favor. Êxodo, capítulo 10, versos 7 a 10. Diz assim as Escrituras Sagradas: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Ora, irmãos, por que os nossos filhos não podem ficar? Porque não podemos nos separar deles. Essa foi a proposta de Faraó: deixe os seus filhos ficarem. Essa proposta tem se repetido nos nossos dias. E muitos aceitaram essa proposta. Deixem os seus filhos ficarem.
nós não iremos se os nossos filhos não forem conosco. Nós não iremos. Desde o princípio, não se pense em adorar a Deus sem os nossos filhos. Nesse livro do Daniel Hyde, que eu indico a leitura dele, é muito boa, fácil de ler, muito boa a leitura do livro. Daniel Hyde conta que em algumas igrejas nos Estados Unidos é tão sério o tirar o filho do culto, que os pais são constrangidos a sair da igreja caso eles não levem seus filhos para o culto à parte, porque eles vão prejudicar os adultos de ouvirem a palavra de Deus. Eu digo isso à igreja de vez em quando. O choro do seu filho me faz lembrar que os filhos da aliança estão presentes no nosso meio. O choro do seu filho me faz pensar o quanto eu preciso pregar mais simples. O quanto eu preciso falar de coisas gloriosas cada vez mais simples. O choro dele não deve significar tirem os nossos filhos do nosso meio. Mas deve significar eles estão presentes aqui. Eles estão no nosso meio. Que privilégio! A igreja que recebe os filhos, a igreja que tem paciência com os filhos, a igreja que educa os filhos, a igreja que sabe ouvir os filhos, a igreja cujo pastor se preocupa em falar aos filhos. Como Paulo, filhos, obedeçam os seus pais. Moisés disse: todo Israel vai ao deserto para celebrar a festa ao Senhor. O jovem, a criança, a palavra hebraica utilizada para descrever o infante, a criança que ainda amamenta, ou como um garoto como Ismael, ou como um adolescente como José. Todos quanto o Senhor chamar, seja o de colo, seja a criança, seja o adolescente, seja quem for, eles têm de estar no meio da igreja, assentados com seus pais, para ouvir a palavra de Deus e cultuar ao Senhor. Do menor ao maior, do menor ao maior. A controvérsia entre Moisés e Faraó foi porque Faraó disse: não deixarei o povo ir. Podem ir os mais velhos, as crianças ficarão. Podem ir sem os seus filhos. Matthew Henry, comentando esse texto, fez uma aplicação relevante, dizendo: atrás de Faraó está Satanás, que faz tudo o que pode para impedir que você traga os seus filhos para servir ao Senhor, juntamente com você. Atrás de Faraó, diz Matthew Henry, está Satanás, que faz tudo o que ele pode para impedir os seus filhos de cultuarem ao Senhor.
Eles são membros da igreja. Eles receberam um sinal da aliança. Eles são separados do mundo. Eles se assentam com vocês aos pés de Cristo. Eles escutam a palavra do Senhor. Ora, irmãos, como que o sinal que foi colocado sobre a cabeça dele, da aliança, que foi na fé e na promessa de que um dia eles seriam lavados pelo sangue do Cordeiro e um dia eles professariam a sua fé publicamente. Como que você espera crer que aquele sinal se tornará uma realidade se você não os expõe à pregação do Evangelho? Esteve conosco recentemente na nossa igreja um pastor que foi muito amigo nosso dos Estados Unidos, pastor Tito, e ele deu uma palestra na igreja e falou um pouco sobre esse assunto que eu achei bem interessante. Um dos argumentos que ele utilizou foi assim: vocês acham que não devem trazer os seus filhos porque eles não podem entender? Você por acaso acha que você, por sua própria capacidade, é capaz de entender o Evangelho? Não é o Espírito que abre o teu entendimento para compreender o Evangelho? Ou você acha porque você é capaz, você vai entender tudo que Deus está falando com você? Como você não traz o seu filho para ouvir a palavra, cujo Espírito tem o poder de abrir o entendimento dele? Você acha que porque você é adulto, você vai discernir toda a vontade de Deus, você vai ser capaz de compreender todo o Evangelho e vai, por sua lógica racional, crer no Senhor? Não. Então, por que vocês usam o argumento para tirar os seus filhos da presença do Senhor no culto? Porque eles não podem entender, para que eles entendam o que vai ser dito lá. Se nós pensarmos que o que acontece na libertação do Egito é o que acontece na libertação do povo de Deus hoje. Você que foi salvo hoje, que você é crente no Senhor, você é crente, a sua esposa não é, os seus filhos são santos e eles precisam estar diante do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Privilégio que o mundo não conhece. Diante desses aspectos, deixa eu tentar estabelecer alguns pontos práticos. Eu queria tentar dar algumas orientações quanto a isso, se for possível. Primeiro, talvez você me pergunte: pastor, como é que eu não tenho a prática de trazer o filho para a igreja, como é que eu vou fazer abruptamente isso? Abruptamente você pode fazer isso sem problema nenhum. Mas eu queria te dar um conselho. Você sabe qual é o nosso maior problema hoje como família? É o esquecimento do culto doméstico. Nós não cultuamos a Deus em família. Nós não separamos um horário durante o dia para adorar o Senhor em família. Ensinando os seus filhos a cultuar o Senhor. Sabe por que os seus filhos não se comportam na igreja? Porque eles não são educados durante a semana a se comportar 15, 20 minutos no culto doméstico que deve ser feito diariamente. E quando você fizer o culto doméstico, seja consciente de uma coisa: prepare os seus filhos para o dia do Senhor. Diga: isso aqui nós estamos treinando, esse é um treino. Todo dia nós estamos treinando, porque nós vamos entrar na Assembleia dos Santos, no dia do Senhor, quando Deus falará conosco, por meio daquele que Deus
separou para pregar o Evangelho. E nós, assentados aos pés do Senhor, nós vamos adorá-lo. Com todas as crianças da igreja, com todos os adolescentes da igreja, com todos os jovens da igreja, com todos os adultos da igreja, com todas as viúvas, com todos os viúvos, com todos os solteiros, todo o povo de Deus, diante do Senhor, vai adorar o Senhor. Prepare os seus filhos durante a semana para o culto ao Senhor. Ensine o seu filho a alegria do dia do Senhor. O que você vai ensinar? O que se prega ao seu filho? Que ele é um pecador, que longe de Cristo ele está perdido, e que só a graça do Evangelho pode redimi-lo, e que ele precisa ter prazer na lei do Senhor. E quem vai falar isso a ele? Você, pai em casa, vai instruí-lo, e domingo o pastor vai proclamar o Evangelho a eles, pregando todo o conselho de Deus. Você vai ensinar seu filho. O mundo que nós vivemos é como um pântano, diz um determinado autor. E o dia do Senhor é como um lírio no meio desse pântano. Que dia abençoado. É o primeiro dia da semana. Quando não apenas eu, minha esposa e meus filhos, mas todo o povo de Deus estará reunido diante do Senhor. Marido, mulher, filhos, uma só família, adorando ao Senhor. Pratique o culto doméstico, com foco no dia do Senhor. Ensine o prazer do dia do Senhor, a alegria de estar na casa do Senhor. Os nossos filhos nos ensinam tanto. Na igreja, aprendendo com os jovens e com os adolescentes da igreja, eles decidiram, a igreja ela tem um grupo de jovens um pouco que vai crescendo, vocês passam por isso também, em torno de 50 a 60 jovens a igreja tem hoje, e você tem uma dificuldade. Como é que você controla isso? Então eles, que coisa impressionante aquilo. Eles um dia disseram, nós não podemos mais, depois do culto do dia do Senhor, sair para fazer nada. Esse é o dia do Senhor. Aí eles decidiram, nós vamos fazer a nossa comida aqui na igreja no domingo à noite. Nenhuma casa pode recebê-los mais, 50 pessoas numa casa que aguente 50 jovens na casa. Então tiveram que sair da casa do povo. Ficaram na igreja. No sábado eles vão comprar a comida para fazer, porque no domingo, ao término do culto, eles se reúnem e juntos vão ficar até 10, 11 horas da noite, todos eles sentados ali. Os pais em mesas, os filhos em outra mesa. Que privilégio, que bênção. Os nossos filhos tendo prazer no dia do Senhor. Satanás, ele vai se demonstrar a você por várias formas. Às vezes como Faraó e na sua ira, mas às vezes como metodologia acadêmica. Está provado academicamente que a criança só pode ouvir 10 minutos de conversa, então tem que ser numa salinha mesmo. Está provado, só esqueceram de avisar Israel, o Antigo Testamento, quando as crianças se reuniam para ouvir a lei durante horas, e elas ali no braço da sua mãe, diante da renovação do pacto, esqueceram de que não funciona assim. Esqueceram que há uma promessa para aqueles que cultuam a Deus de modo adequado. Deus abençoará os seus filhos. Veja que interessante, quando Israel
está pronto para entrar na terra prometida, e os seus pais são incrédulos, dizendo: nós morreremos, os nossos filhos morrerão aqui no deserto. Deus disse: vocês morrerão, e os seus filhos entrarão na terra prometida. Você percebe? Vocês foram incrédulos ao Senhor. Vocês morrerão, os seus filhos entrarão na terra prometida. Lá no segundo mandamento ele diz: e eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, aqueles que me adoram de conformidade com o preceito do Senhor. Perceba que a bênção do Senhor estará sobre aqueles, não apenas sobre mim, mas sobre meus filhos, até 1000 gerações, quando a nossa preocupação é cultuar a Deus de conformidade com a sua palavra. E o que é que vem para aqueles que não querem adorar a Deus e se preocupa com seus filhos, dizendo: nós não vamos nos preocupar com os nossos filhos, nós vamos fazer um culto que adeque aos nossos filhos. O Senhor diz: eu me preocupo com seus filhos. Se vocês me adorarem de conformidade com a minha palavra, eu abençoarei até 1000 gerações a sua descendência. Se vocês não me adorarem de conformidade com a minha palavra, eu amaldiçoarei até a 4ª geração da sua descendência. Quem se preocupa com os filhos? Aqueles que procuram fazer o que Deus ensina, cultuá-lo do modo como Ele ordena, no dia que Ele ordena, instruindo-os a fazer o que Deus ordena, e a bênção do Senhor estará sobre nós. Meu desafio a você que tem seus filhos pequenos, não se cansem de fazer o culto doméstico, de ensinar sobre o dia do Senhor e de trazer os seus filhos para adorar o Senhor no seu santo dia. A você que já criou seus filhos e não fez isso, e o Senhor teve misericórdia dos seus filhos, eles são crentes, tementes ao Senhor, dê graças a Deus por isso. Mas se você hoje entende, ao fazer aquilo que eu não conhecia, não praticando o que Deus ordenava, hoje eu vejo o resultado na minha casa. Os meus filhos estão longe do Senhor. Peça perdão ao Senhor e rogue a misericórdia de Deus sobre seus filhos, porque Ele é cheio de misericórdia e rico para perdoar. Você jovem que pretende constituir família, tenha consciência disso. Ao constituir família, gere filhos para a glória de Deus. Traga-os à casa de Deus. Insista, invista neles no culto doméstico. E o Senhor há de abençoar a nossa geração, para a glória dele. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, ao ouvirmos um pouco da Tua palavra sobre essa verdade tão preciosa, abençoa-nos, Senhor, pelo amor do Teu nome. Abençoa os nossos filhos, Senhor, a nossa casa. Perdoa a nossa negligência. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Temos pecado contra o Senhor, não usufruindo de tão grande benefício do pacto. Derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.